Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos conduza, nos fortaleça, nos dirija, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. É muito bom que nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração, Jesus Cristo nascendo todos os dias. Estamos nos aproximando da data em que se comemora o Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente de que essa seja a data verdadeira do seu nascimento ou não, não é isso que nós vamos falar hoje, meditar hoje, mas independente disso, essa data não foi fixada na Bíblia para que todos nós tenhamos Jesus Cristo nascendo em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, na nossa mente, no nosso coração, a cada dia do ano. Jesus Cristo, ele nasce, renasce, ele nos ressuscita todos os dias para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube PR Ivan Fidelis. Família e Fé, PR Ivan Fidelis, é o canal do YouTube. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus os abençoe e os guarde a vocês e a cada família que vocês representam de um modo muito especial. E que este período de preparação para o Natal, para as festividades, este período onde as famílias se reúnem, se voltam para a perspectiva do amor, da confraternização, que seja um período de festa, de alegria, que seja um período em que remeta a sua mente, o seu coração para o perdão, para uma nova vida, para um renascimento daquilo que precisa ser renascido na sua vida emocional, psicológica, social, familiar. Tudo aquilo que precisa renascer em você, que renasça pelo nascimento de Cristo na sua mente e no seu coração. Afinal de contas, este é o propósito do nascimento de Jesus Cristo, que nós possamos renascer nele para que, tendo ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, tenhamos a oportunidade de vida eterna. Esta oportunidade é que nós celebramos e comemoramos no Natal. No Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, do nosso Salvador. E nada mais é do que uma festa onde nós nos reunimos para celebrar este nascimento, para celebrar a vida que nos trouxe a garantia de termos um intercessor, termos um mediador, termos um salvador, termos um Senhor para a vida eterna. Aquele que se entregou por nós, viveu sem pecado e se entregando por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e pela ressurreição dele também nos garante que seremos ressuscitados todos aqueles que o buscaram em espírito e em verdade. Então, eu estou colocando estas reflexões, esses elementos para vocês pararem um pouco para meditarem na importância de se celebrar o Natal, de se comemorar o Natal, de abraçar, de amar, de estar entre família, convidar os amigos, os parentes, os familiares, né, aqueles que nos cercam e que nós amamos para estarmos juntos, enquanto temos a oportunidade de fazê-lo. Até a volta de Cristo, infelizmente, nós temos algumas perdas, nós temos algumas dificuldades e limitações, muitas limitações humanas, mas mantemos a fé, mantemos a esperança, mantemos a direção do Espírito Santo, somos fortalecidos na palavra de Deus a cada dia para que o reencontro com aqueles amados que descansaram no Senhor aconteça, né, quando Jesus chegar, na volta de Jesus, e Jesus está chegando para que nós possamos nos reencontrar.
Então, aqueles que nós temos a oportunidade de celebrar o Natal, porque se não fosse o Natal de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, nada disso seria real e nada disso seria oportuno para as nossas vidas. Nós não teríamos a oportunidade da ressurreição se Jesus Cristo não tivesse nascido, se feito carne, habitado entre nós em semelhança humana, se entregado na cruz e ressuscitasse, porque ele passou 33 anos da sua vida sem cometer nenhum pecado. Ele se entregou como sacrifício por nós. Então, celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador é de extrema importância. Que dia que ele nasceu? Esta pergunta é a pergunta que eu te faço. Que dia que ele nasceu para você? Que dia que ele nasceu no seu lar? Que dia que ele transformou a sua casa no seu lar? Porque ter uma casa é uma coisa, ter um lar é diferente. Porque uma casa é apenas um imóvel. Um lar é onde habitam pessoas que se amam, pessoas que se respeitam, pessoas que têm princípios, valores éticos e morais, pessoas que conhecem a palavra de Deus e colocam em prática em suas vidas, por isso são cristãos, porque tem como base o evangelho de Jesus Cristo através da Bíblia, que o chama de evangelho eterno, porque foi assim desde o princípio até hoje. Em que dia Jesus Cristo nasceu para você? Em que dia que ele nasceu no seu lar, na sua mente, no seu coração? Em que dia ele nasceu na sua vida? Em que dia que ele ressuscitou você? Esta é a reflexão, são as muitas reflexões que nós fazemos no Natal. O Natal não é apenas um período de fazer o bem, um período de perdão, um período de amor, porque este período, ele é o ano inteiro, não apenas no Natal. Este período, de fato, acontece o ano inteiro. E nós temos que ter em mente que este período é um período muito especial para nós, o Natal, onde nós voltamos a nossa mente para refletir a respeito da importância do nascimento de Jesus Cristo. Em Isaías, nós temos um texto muito interessante falando uma profecia a respeito de Jesus Cristo e da maneira que ele iria nascer e o seu propósito. E depois no texto de Lucas nós temos esta profecia cumprida e a maneira que isso foi desenvolvido ao longo da vida de Jesus. Então, o texto de Isaías, capítulo 7, o versículo 14, ele diz assim: Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Observe a profecia que está falando da concepção de Jesus em Maria, e ele está falando aqui no versículo 14 de Isaías 7. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal que Deus nos deu de que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado que habitaria entre nós, o Salvador que viveria sem pecado para se entregar por nós na cruz e sendo ele também o nosso Senhor, porque é o Deus que habitou entre nós, né? O Deus que deu a vida por nós. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O sinal é que a virgem conceberá. Maria, virgem, concebeu do Espírito Santo, e ali, nesta concepção, ela teve no seu ventre o desenvolvimento da gestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Maria, por isso, é bem-aventurada em todas as mulheres, entre todas as mulheres, e de fato é uma pessoa em que nós temos que observar a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão,
a sua entrega, a sua disposição de aceitar o plano de Deus na sua vida, como ela mesma declara, ela mesma diz, eis aqui a serva do Senhor. Né? Maria se coloca desta maneira, eis aqui a serva do Senhor. A serva do Senhor que foi o instrumento para que Jesus, como Deus, né, se esvaziando de Deus, se tornasse carne e habitasse entre nós. Para quê? Qual era a função, né? Qual era a missão deste menino? Qual era a missão deste nascimento? Qual era o propósito de Jesus? No texto de Isaías mesmo, agora no capítulo 9, a partir no versículo 6, o texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, ou ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Observe como é o texto. Porque um menino nos nasceu, Jesus nasceu. Jesus nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Né? O governo está sobre a sua responsabilidade. O governo, né, em que, do seu senhorio, da sua autoridade, está sobre a sua responsabilidade. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro. Jesus era maravilhoso e era conselheiro, e esses dois adjetivos também podem ser somados. Ele era um maravilhoso conselheiro. Um maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Deus forte presente, o Deus forte que está conosco, como ele mesmo prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus forte, o Pai da eternidade, porque é nele que se gera a eternidade. Ninguém é eterno em si mesmo. Todos nós teremos, né, passaremos a viver na eternidade porque estamos ligados a Jesus Cristo pela palavra, pelo Espírito Santo, porque aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque vivemos segundo as suas leis, os seus mandamentos, segundo a sua palavra em nós. O Espírito Santo nos concede sabedoria e discernimento para que nós compreendamos qual seja a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Qual é o desejo de Deus em nossas vidas? A Bíblia nos diz que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos cheguem à salvação. Mas como diz o apóstolo João, no seu primeiro capítulo, o Evangelho segundo João, João ele escreve que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você crer em Jesus Cristo, e crer em Jesus não é acreditar que ele existe, que ele é o Filho de Deus, que ele se encarnou, que ele viveu entre nós. Crer em Jesus Cristo é ser obediente, é se colocar debaixo da sua autoridade, seguir com obediência aos seus ensinos, aos seus mandamentos e praticá-los todos os dias em nossas vidas, não apenas no Natal, mas que nós pratiquemos a palavra de Deus todos os dias em nossas vidas. Desta maneira, nós teremos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregaremos a nossa vida a Ele, porque a nossa vida passa a ser pautada pela vida de Jesus, como o apóstolo Paulo diz, agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque eu vou pensar como ele, eu vou falar como ele, eu vou me comportar como ele, eu vou sentir como ele, eu vou ter misericórdia, eu vou ter amor, eu vou ter compaixão. E dentro da manutenção da fé, desses princípios e valores espirituais, éticos e morais, com respeito, com dedicação,
amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Fazendo isto é que nós vamos cuidando da nossa salvação para a vida eterna. Então, quando compreendemos isso, nós vamos vendo a importância do nascimento de Jesus e porque ele é chamado Pai da eternidade, o Deus forte. Mas não só isso. Aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o versículo se conclui falando que ele é o príncipe da paz. Sar Shalom, o texto do hebraico, o príncipe da paz. O príncipe da paz é aquele que traz a paz que excede todo o entendimento. Que apesar das nossas limitações, pecados e adversidades, aflições que nós vivemos neste mundo, apesar das perdas que nós temos, apesar de tudo que nós passamos e sofremos neste mundo, nós temos paz. Como diz um cântico que nós conhecemos, pode cair o mundo em que nós estamos em paz. Pode, de fato, cair o mundo, porque nós estamos nas mãos de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele escreve: é isto que vence o mundo, é a nossa fé. Nós não podemos perder a fé, não podemos perder o ânimo. Deus nos exorta, como ele exortou a muitas pessoas, como Moisés, Josué, Isaac, Abraão, Jacó, e todos aqueles que se aproximaram de Deus, até ele se fazer carne e habitar entre nós. A palavra de Deus sempre foi a mesma: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. A palavra de Jesus também foi essa: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós tivermos bom ânimo, e se nós mantermos a nossa paz, mesmo em meio às aflições e às adversidades e limitações deste mundo, nós venceremos este mundo. E tudo aquilo que nós sentimos falta, a ausência das pessoas que nós amamos, tudo isso será compensado porque nós vamos poder viver com essas pessoas por toda a eternidade. Nada se compara à eternidade com Cristo. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Este é o Jesus que nós cremos, que nós nos entregamos. Este é Jesus, o Filho de Deus, que nós conhecemos, que nasceu através de Maria, nasceu e viveu 33 anos sem pecado, cumprindo a sua missão de maneira íntegra, de maneira fiel, voltando-se a todo tempo para a salvação de todo ser humano, de todo aquele que nele crê, como diz o apóstolo João. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu Jesus Cristo no seu lar, na sua casa? Quando nós, no Natal, decoramos o nosso lar, montamos a árvore como símbolo do Natal, né? Quando nós preparamos um ambiente do nosso lar com símbolos de Natal, que é o presépio, que representa o nascimento de Jesus, né? Quando nós colocamos os símbolos do nascimento de Jesus no nosso lar, é porque nós estamos declarando que ele nasceu na nossa mente, no nosso coração. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o Natal de Jesus não pode ser apenas um símbolo da época em que ele teria nascido. Não pode se resumir numa árvore de Natal, numa boa refeição, numa festa onde que se reúne a família. Não, o nascimento de Jesus, ele tem que promover os frutos do Espírito Santo em nossa vida. E aí nós temos que ter amor, paz, paciência, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, e estes são os frutos do Espírito que tem que permanecer em nós durante todos os dias do ano, durante toda a nossa vida.
nós temos que buscar refletir a Cristo que nasceu em nós, no nosso Natal, né? No nosso Natal espiritual, não apenas o nosso Natal físico, porque o nosso Natal físico é quando nós nascemos, né, através da nossa mãe, dos nossos pais, né? Nós nascemos, mas em um momento da nossa vida nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E assim, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, Ele renasce e nos ressuscita para que nós tenhamos uma nova compreensão da vida, para que nós tenhamos a nossa mente renovada, para que nós compreendamos qual é a sua missão. Então, a profecia de Isaías, que Jesus Cristo iria ser concebido por uma virgem, e ele foi, que ele iria nascer e seria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e ele realmente foi e continua sendo até os dias de hoje. E em Lucas, capítulo 2, o versículo 46, fala a respeito do desenvolvimento deste menino Jesus, que agora começa a crescer como homem para desenvolver o seu ministério. E o texto diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. A alegria de Deus estava com ele. Crescia o menino e se fortalecia. Você tem crescido também na palavra de Deus e você tem se fortalecido na palavra de Deus? Você tem permitido que Jesus Cristo nasça no seu coração para que ele possa te fortalecer, para que ele possa fazer você crescer e para você parar com bobagens, né, de ficar discutindo, né, se é apropriado ter presépio ou árvore de Natal. Isso são discussões extremamente infantilizadas. Adultos infantilizados discutem símbolos. Os cristãos que realmente compreendem a espiritualidade desenvolve frutos do Espírito, aonde todas essas discussões periféricas terminam, elas acabam, porque no fruto do Espírito o amor é o mais importante. João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, ao invés de ficar discutindo sobre bobagens, desenvolva os frutos do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, se fortaleça na palavra de Deus, porque é assim que Deus se alegra conosco, assim como ele se alegrou com Jesus. Cresça, amadureça, deixe o Espírito Santo te desenvolver, como aconteceu com Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a alegria de Deus estava sobre ele. Seja uma pessoa alegre, né? Comemore o Natal, comemore o nascimento de Jesus Cristo, comemore com a sua família, né? Não fique procurando, né, defeitos ou palavras desagradáveis, não fique condenando aquilo que o outro faz, a maneira do outro expressar a felicidade dele por Jesus ter nascido na vida dele. Pelo contrário, comemore junto com ele, se alegre com ele, né? Porque assim você está mostrando que Jesus também já nasceu na sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês reflitam sobre o Natal, tenham um excelente Natal, se preparem esses dias para que no Natal vocês possam estar reunidos e celebrando o nascimento de Jesus Cristo e o amor de Deus em suas vidas. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente Natal, em nome de Jesus.